tema da nossa reunião, do nosso estudo de hoje, é a ciência, a verdadeira ciência. E para abordar esse tema, nós estamos recebendo hoje a presença do Dr. Pétrios da Silva Belo. Dr. Pétrios é formado em História, com habilitação em licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é doutor em Geociências e está concluindo um doutoramento em Arqueologia também pela mesma universidade. E ele tem mestrado também em Arqueologia. Ele atuou em pesquisas envolvendo o estudo tafonômico de marcas de corte em fósseis da megafauna, da grande fauna Pleistoceno, e no estudo de causas da extinção da megafauna no Nordeste do Brasil. Ele participou ainda de projetos de pesquisa na área de paleontologia do Quaternário. Atualmente, ele desenvolve pesquisa orientada pelo professor Dr. Henri Lavalle para determinar o intervalo cronológico da associação entre megafauna e o homem pré-histórico no NE, com base em métodos de datação por carbono 14, luminescência opticamente estimulada, LOI e EPR. Doutor, se eu estiver pronunciando alguma palavra, tá correto, só me corrigir. Tá ok. Também atuou como arqueólogo na análise de projetos de licenciamento ambiental no Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP, e no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. É o IPHAN. É o IFAM. IFAM. É o IFAM. A pronúncia é muito... Ok. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Então, agora, a palavra é toda sua. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu agradeço o convite da Marcela. Marcela, você coordena o NULON, é isso? Atualmente, eu estou ajudando. Eu fui coordenadora até o ano passado. E neste ano, a coordenação está com o Diego e o Luiz André aqui como vice. Ótimo. Então, agradeço o convite da Marcela, do Luiz André, do Diego, né, e do NULON como um todo. É um privilégio estar aqui com vocês, né, para a gente estudar esse tema que é particularmente interessante e é importante para todo mundo que gosta de criacionismo, para todo mundo que é cristão, né, e se vê em situações difíceis na academia, porque a fé é questionada, porque a ciência é apresentada como se fosse um argumento contra a fé. Isso é muito comum nas universidades. Então é bom a gente estudar esse tema, né? Eu procurei deixar o mais leve e didático possível. Espero que vocês gostem. Eu peço licença, né, para compartilhar aqui a apresentação. Eu queria que vocês confirmassem, né, se estão vendo e me ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Tá. Aqui está tranquilo. Tá, perfeito. Eu vou colocar aqui. Conseguem ver a projeção normalmente? Conseguimos. Ótimo, pessoal. Então, a verdadeira ciência, né? Esse tema me chamou a atenção já faz um tempo. Eu estava lendo um livro que não era um livro científico, né? Era um livro religioso, mas a autora do livro, ela chamava atenção para o que é a verdadeira ciência. Aquilo me chamou a atenção porque ela escreveu com tanta propriedade, né, que eu fiquei curioso em me aprofundar mais sobre o assunto. E o raciocínio dela é muito correto, é muito objetivo. Ela realmente consegue dizer em poucas palavras o que é a verdadeira ciência. Então, para a gente começar, existe uma série de desafios para o cientista cristão. Além das dificuldades inerentes da própria academia, de prazos, e de grande quantidade de estudos, etc., para o cristão existe uma dificuldade a mais, né? Por exemplo,
nós precisamos mudar a ideia equivocada de que a ciência é o mesmo que naturalismo e ateísmo. Então, quando um jovem ele entra na universidade, independente do curso, ele vai aprender que ciência é o mesmo que naturalismo e ateísmo. E se for um curso de ciências biológicas, se for uma pós em paleontologia, aí que o naturalismo vai ser mais forte. Então é quase indissociável, então é muito difícil para o cristão, né, conseguir separar, né, o que é ideologia, né, o que é um fundamento filosófico e do que é realmente um método científico. Explicar para as pessoas a importância de se reconhecer os atributos de Deus na natureza. Então nós sabemos, como criacionistas, que Deus é o Criador. Então como é que a gente enxerga esses atributos na natureza? Dentro da igreja, um cristão, ele fala, né, está escrito que Deus é o Criador. Mas na academia, como é que a gente faz? Como é que a gente se posiciona, né, diante de uma pesquisa acadêmica, diante de um raciocínio lógico? Como é que a gente se posiciona em relação a isso? Outro desafio é mostrar que Deus não é meramente uma lacuna para os ignorantes. A gente vai ver que existem pesquisadores que eles pensam e defendem a seguinte ideia de que usar Deus como um argumento é coisa para pessoas ignorantes que não conhecem as leis da natureza. Que Deus seria descartável caso todos conhecessem bem o funcionamento das leis naturais. E esse argumento ele é muito presente na academia e em livros que criticam o criacionismo. Um outro desafio é mostrar que ciência e religião estão em harmonia, né? Se nós estudarmos a história da ciência, dependendo do autor que for utilizado, a impressão é de que ciência e religião estão em conflito e que a ciência venceu o conflito e derrotou a religião, quando, na verdade, ciência e religião elas já estiveram em harmonia e a própria religião foi um incentivo, talvez o maior incentivo, para o surgimento da ciência moderna. Hoje a gente não tem tempo de aprofundar na história da ciência, mas basta saber que a religião ela não foi um empecilho ao avanço da ciência, pelo contrário, ela foi um grande estímulo. Então, o que é que a gente precisa aprender, né? Nós temos aí em cima a ciência e a gente precisa aprender a separar a verdade da mentira, né? Aquilo que é coerente daquilo que é incoerente, né? Então, o que é que tem na ciência que, de fato, é mais verdadeiro? Claro que na ciência os conteúdos podem ser questionados, não é isso que eu estou falando. Mas existem pressupostos científicos que são mentirosos. Infelizmente existem, né? Por exemplo, a ideia de que todos os organismos que existem descendem de uma célula, por exemplo, ou de um organismo muito simples, pluricelular. É algo que não é atestado pelo registro fóssil. Mas essa mentira, né, ela tomou contornos de legitimidade ao longo do tempo e ela é ensinada regularmente através de manuais, cursos de paleontologia, etc. Só para citar um exemplo, né? Então, o criacionista ele precisa aprender a enxergar a verdade na ciência. Ele precisa aprender a usar a ciência para perceber a verdade na natureza. Isso não serve só para a filosofia, é importantíssimo também para a ciência. Porque na filosofia existem várias correntes de pensamento, cada um defende a sua. Só que quando se trata de ciência, existe uma cobrança de que ela seja coerente, de que ela seja objetiva, de que ela apresente resultados concretos, né? Existe isso. E quando o cientista ele não se baseia na verdade, ele vai incorrer no erro. E ele vai perpetuar esse erro. É o que acontece normalmente quando se trata de aulas apresentando conteúdo sobre evolução. Então, existe um princípio fundamental para a gente compreender o que é a verdadeira ciência, né? Então, como todos são cristãos, eu acredito, eu penso que a gente deve ir para a fonte, diretamente para a fonte. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, dos versos 2 a 4, tem uma passagem excelente para a gente entender o que é a verdadeira ciência, né? O mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em algumas versões tem a palavra ciência, estão ocultos. Ou seja,
a Bíblia, né, nós somos criacionistas bíblicos, a Bíblia fala que o próprio Cristo, né, ele é a fonte em quem se concentra todos os tesouros, tanto da sabedoria quanto da ciência. Então, se a gente quer fazer uma ciência verdadeira, a gente não pode excluir Cristo da equação, do raciocínio, né? Não que o objeto de estudo seja Cristo, a gente não pode colocá-lo num tubo de ensaio, não é isso. Mas a gente deve ter em mente que, se ele é a fonte do conhecimento, o conhecimento a que nós temos acesso, aquele que nós produzimos, ele deve ser coerente com aquele que é a fonte desse conhecimento. Né? E o texto continua afirmando o seguinte: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com mentiras. Né? O autor, ele dá essa observação, olha, não deixe que ninguém lhes engane com esses raciocínios falsos. Tem um livro bem interessante, né, chamado Verdade Absoluta, né, escrito por uma autora apologeta cristã chamada Nancy Pearce. Né. E esse livro, Verdade Absoluta, eu recomendo para vocês. E é bem interessante essa citação que ela traz, né, ela fala muito sobre a história da ciência, e ela traz uma citação bem interessante para a gente começar a raciocinar sobre o que é a verdadeira ciência, né? A mensagem cristã não começa com aceite a Jesus como seu Salvador, mas com no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia ensina que Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada. Sua palavra, ou leis, ou ordenanças da criação, dão ao mundo a ordem e estrutura. A palavra criativa de Deus é a fonte das leis da natureza física que estudamos nas ciências naturais. Então, esse raciocínio dela é imprescindível para a gente compreender o que vem pela frente na apresentação, de que Deus ele é a fonte das leis da natureza. Ou seja, quando alguém estuda ciência, física, química, biologia, enfim, está estudando aquilo que vem de Deus, né? Ele é a fonte dessas leis da natureza, ele que traz essa ordem no mundo natural. Então, esse raciocínio é muito importante para quem é criacionista, porque na academia se ensina o contrário. Se ensina que as leis da natureza anulam a existência de um Deus sobrenatural. Quando, na verdade, esse ser sobrenatural, que é a fonte das leis da natureza, e as leis da natureza estão em acordo, em coerência com a existência de um ser sobrenatural que gosta de manter tudo em ordem, que tudo planeja e que tudo mantém. Outro ponto importante que a gente pode extrair da Bíblia, né? No princípio era o verbo, a palavra grega logos, e o verbo, o logos, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, essa palavra logos em grego, ela não significa só palavra ou verbo, ela também tem um sentido de revelação, de algo que é revelado da parte de Deus, e é uma revelação que é feita de forma racional, entendeu? É feita de modo inteligente, racional, com um propósito, é Deus mostrando para nós quem Ele é, qual é a sua vontade. Isso é feito de modo consciente. É necessário um ser racional para fazer isso, e é necessário que as pessoas que recebam essa revelação também ajam de modo racional. Então, esse logos, essa racionalidade que vem de Deus, ele é a fonte do conhecimento. Então, mesmo que nós, na universidade, não venhamos a apresentar isso assim de forma explícita, a gente tem que ter isso em mente, né? Porque isso orienta o nosso raciocínio acadêmico, para que não caiamos, né, naquilo que está lá escrito em Colossenses, nos enganos falazes. Que, aliás, recentemente, né, vocês devem ter ouvido falar, tem algumas lives ocorrendo que vão de encontro, né, a esses princípios aí. Cristo como princípio de tudo, né? O livro de Colossenses é fantástico, né? Este é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, aquele que tem a primazia sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A Bíblia também traz algumas outras revelações sobre o surgimento do universo, né?
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Esse texto é muito importante, né? Ele não limita o criacionismo ao nosso mundo, ele não limita a Idade Média, ele não é uma coisa de arcaica, né, que ficou lá na Idade Média. O universo fala da criação de todo o universo. Então, quando nós formos estudar o Big Bang, quando nós formos estudar as constantes universais, as leis fundamentais da matéria, enfim, as forças fundamentais, perdão, da matéria, né, tudo isso tem origem no Deus que criou o universo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército, e o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou, tudo se fez, mandou e logo apareceu. Existem alguns outros princípios bíblicos que a gente pode aproveitar para o entendimento da verdadeira ciência, né? Esses versos já são conhecidos de vocês. Só que quando a gente lê normalmente, a gente não faz associação, né, com a pesquisa científica. E é por isso que eu trouxe esses versos, para a gente contextualizá-los dentro dessa temática, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E essa de Salmos é fantástica, né? Existem no universo trilhões e trilhões de estrelas. E conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Quer dizer, nenhum astrônomo, nenhum astrofísico consegue nomear, né, de cor todas as estrelas do universo. É impossível, Deus consegue. Então, é só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho da nossa responsabilidade e de quem é Deus. Ciência, né, existem várias definições, vários conceitos, né, e eu separei alguns só para a gente chegar no ponto onde eu quero detalhar, né. O que é ciência, né? Uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo um conjunto de atitudes racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com um objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, se vocês observarem bem, nesse conceito de ciência, não existe nenhuma palavra que faça uma conexão com naturalismo, com relativismo, com ateísmo, com panteísmo. Não tem nada disso. É um conhecimento sistemático, objetivo, com proposições. Ele não tem nada, ele não depende, para existir a ciência, de uma visão naturalista de mundo, de uma visão ateística de mundo, né? Um outro conceito também interessante é a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais. Lembra do logos que eu falei? Certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Mais uma vez, esse conceito não está atrelado ao naturalismo. Ele não está atrelado a correntes filosóficas. Ele é um conceito muito independente. Então, a ciência é um conhecimento objetivo, factual, sistemático e verificável. Ponto. Claro que existem autores que vão detalhar mais, que vão seguir um método dedutivo, hipotético, outros vão seguir um método indutivo. Mas a ciência, ela não depende do naturalismo para existir. Nenhum cientista precisa seguir uma corrente filosófica naturalista e nem precisa seguir uma corrente de pensamento ateia. Porque a ciência não depende disso. E se vocês observarem bem esses conceitos, eles não anulam a existência de Deus. Não há nenhuma palavra que anule a existência de Deus ou que torne incoerente crer em Deus com base nesses conceitos. E se vocês pesquisarem por conta própria, verão que é muito difícil encontrar um conceito de ciência que anule a existência de Deus. O método científico, né? Tem uma citação aqui do Mário Bunge, que é um autor excelente para tratar de metodologia científica. Ele fala que sobre o método científico, um conjunto de procedimentos por intermédio dos quais A, se propõem problemas científicos e B, colocam-se à prova hipóteses científicas. Nada no método científico, no conceito do método científico, embora eu não tenha detalhado aí o passo a passo, nada no método científico exclui a existência de Deus. Então, para ser um bom cientista, basta seguir o método científico. Não há necessidade de ser ateu. E como alguns dizem, como Richard Dawkins, de ser um ateu que
se sente satisfeito no seu ateísmo. Não, não há essa necessidade. As pessoas são livres para crer ou não, mas um método científico não obriga ninguém a ser ateu. Então, se um professor, se você está tendo problemas aí com um professor na universidade, né, que acha que criacionismo é coisa de pessoas ignorantes, que creem em Deus, mostre para ele o conceito de método científico e pergunte a ele onde é que está ali, né, onde se exclui a existência de Deus no método científico. O apologeta, né, ele é químico e ele é também doutor em teologia, Alistair McGrath. Ele foi ateu durante um tempo, ele foi químico, ele é químico, e depois ele percebeu, né, que o caminho que ele estava seguindo do ateísmo não era um caminho do método científico. Ele percebeu que para entender a natureza não precisa ser ateu. E ele não fez isso com alguém dizendo para ele, olha, o verso da Bíblia tal diz isso, o verso da Bíblia tal diz aquilo. Não. Através das suas pesquisas em química, ele é atualmente professor em Oxford, se não falha a memória, as suas pesquisas em química, ele percebeu que existe, de fato, um ordenamento no mundo natural e que esse ordenamento ele é coerente com a existência de um Deus criador. Então, ele nem perde tempo tentando provar para as pessoas que Deus existe. Ele não fica dizendo, olha, isso aqui prova, essa molécula prova que Deus existe. Não. Qual o raciocínio dele? O ordenamento que existe dentro da natureza é perfeitamente coerente com a crença dele em Deus. Então, ele crê em Deus, a princípio, porque existe um ordenamento dentro da natureza. E esse ordenamento é coerente com Deus criador. Olha o que ele fala aqui. O método científico claramente não implica ateísmo. Aqueles que querem utilizar a ciência em defesa do ateísmo veem-se forçados a valer-se de uma série de ideias metafísicas, não empíricas, as suas versões de ciência, esperando que ninguém perceba essa manobra intelectual. Então, segundo McGrath, há uma manobra intelectual dentro da academia para que as pessoas pensem, né, que o ateísmo ele está diretamente intrincado com o conceito de ciência e método científico, quando, na verdade, é apenas uma manobra intelectual. Então, ele cita exemplos, o Richard Dawkins, né, que escreveu o livro O Relojoeiro Cego, Deus um Delírio, e ele cita também o Stephen Jay Gould, que foi um grande biólogo e paleontólogo que divulgava muito a teoria da evolução, ele falava numa linguagem que as pessoas entendiam com facilidade. Então, essas pessoas atrelavam o ateísmo ao método científico, quando, na verdade, isso não passa de uma manobra intelectual. Ou seja, uma estratégia, né, para enganar as pessoas. Então, como é que os céticos eles apresentam a ciência ao público, né? A ciência ela é quase sempre apresentada da seguinte maneira: naturalista e autossuficiente. Né? Os debates, principalmente atualmente, falam da ciência como se ela fosse uma entidade superior. Ou seja, nós consultamos a ciência como se fosse um oráculo. É algo muito estranho isso. Ao invés da ciência ser uma ferramenta para um fim, ela se tornou um fim em si mesma. É algo muito estranho. Naturalista, né? Ou seja, descartando qualquer ação sobrenatural, e quando eu falo sobrenatural, eu me refiro única e exclusivamente ao Criador. Né? Contrapondo-se ao conhecimento bíblico, é algo que se aprende desde o início na academia, né? Quando se entra num curso de história, de ciências sociais, de arqueologia, sempre tem alguns professores que insistem em que a Bíblia tem defeitos, etc., etc., que aquilo já foi demonstrado, segundo eles, que não procede, embora eles não apresentem nenhuma fonte histórica para isso. Então, é muito comum eles apresentarem a ciência se contrapondo ao conhecimento bíblico. Formas mais abrangentes e confiáveis de conhecimento, né, considero como uma forma abrangente e confiável de conhecimento, e aí tudo bem. Uma forma de conhecimento que não precisa de Deus, né? Eles insistem muito nessa tecla. Vocês já devem ter ouvido o seguinte argumento: Deus é para quem tem fé, então você crê em Deus na sua igreja. Aqui nós fazemos ciência, não a Deus. Esse argumento ele é muito comum e ele é o tipo de argumento que é covarde, porque ele impede o debate. Então, quando um grupo criacionista numa universidade quer fomentar um debate acadêmico e o professor vem com esse argumento, ou o diretor do departamento, de que o conhecimento religioso é algo completamente separado da ciência,
e quem quer fazer religião faça na sua igreja ou no seu templo, e quem quer fazer ciência faça nos laboratórios, nas salas de aula. Então, esse argumento, ele trava, ele impede o debate, enquanto isso, a ciência é apresentada na academia com uma profunda carga ideológica, ao invés de método científico. E também a ciência é apresentada como uma forma racional de abandonar a fé. Então, vocês já devem ter visto aqueles vídeos daquele youtuber, né, o Pirula e outros do mesmo gênero, onde eles falam abertamente que abandonar a fé é uma coisa racional. Eles se sentem bem, eles se sentem satisfeitos intelectualmente sendo ateus, o que não faz o menor sentido. As pessoas são livres para não crer em Deus, elas são. Mas o não crer em Deus não é algo mais racional do que crer em Deus. Pelo contrário, é o oposto. Esse aqui é o Marcelo Gleiser, né? Ele é físico, ele é astrônomo também, ele é muito conhecido, ele já fez programa no Fantástico, escreveu vários livros, ele é professor universitário lá nos Estados Unidos. Então, ele é um dos grandes cientistas aqui do Brasil. Então, nada contra as suas qualidades enquanto físico e enquanto astrônomo, enquanto divulgador da ciência. O problema é o que ele fala em relação a Deus. Ele tem uma ideia muito equivocada de Deus e ele transmite essa ideia equivocada sem nenhum pudor. É uma ideia tão tosca que chega a entrar em conflito com o padrão de conhecimento que ele tem. Então, se esperava que um cientista do porte dele tivesse uma postura diferente. Mas ele usa um velho argumento, que é o seguinte, olha, eu tirei esses trechos de um vídeo dele que circulou no YouTube, né, quando ele fala sobre o Deus das lacunas. Né, ele diz o seguinte, não cabe à ciência falar de Deus. Não cabe à ciência falar de Deus. Tá. Só que ele se esquece que a base do método científico foi desenvolvida por pessoas que queriam falar sobre Deus. Isaac Newton, Galileu Galilei, Kepler, René Descartes. Né? Ele não cita isso na fala dele. Então, quem não estuda história da ciência tem a impressão de que não cabe à ciência falar de Deus, não tem nada a ver. Mas, na verdade, a grande inspiração desses grandes cientistas que eu mencionei foi Deus. E eles não estavam tentando fazer proselitismo religioso. Eles não estavam tentando ganhar seguidores para uma denominação específica. Eles se inspiraram na existência de Deus e, com base nessa existência de um ser que cria o universo de modo ordenado, eles procuraram na natureza leis matemáticas que comprovassem esse universo ordenado que Deus criou. E deu certo. Aí está a coerência. Ele deveria ter afirmado o seguinte, Marcelo Gleiser, que Deus ele é coerente com a ciência. Ninguém é obrigado a frequentar uma igreja. Estou sendo bem lenta aberta agora. Ninguém é obrigado a seguir a religião A, B ou C. Mas tenhamos que concordar que Deus ele é coerente com a ciência. Outra coisa que ele afirmou foi o seguinte, sempre que a ciência faz um avanço, Deus se torna menos necessário como explicação do mundo. É o oposto. Por Deus existir e por grandes cientistas crerem em Deus, né, ele foi o grande estímulo para o avanço científico no século XVIII e XIX. Até antes, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. Deus foi uma grande inspiração. Não existe esse raciocínio. Não faz sentido dizer que Deus é menos necessário como explicação para o mundo. Porque temos computadores mais avançados, Deus é menos necessário. Né? Porque temos softwares mais avançados, porque temos o vislumbre de daqui a algumas décadas estarmos em Marte, por exemplo, isso torna Deus menos necessário? Não. Não faz sentido. Então se esperava, pelo menos eu esperava dele, algo mais. Um conhecimento mais consistente da história da ciência, ao invés de simplesmente colocar a culpa em Deus, né, por supostas ignorâncias, etc. Ele usa muito a expressão Deus das lacunas. É o seguinte, segundo ele, né, quando alguém não consegue explicar um dado fenômeno na natureza, como o surgimento da vida, a formação de uma estrela,
como as descargas elétricas dos raios funcionam, as pessoas falam que foi Deus, como se fosse um recurso evasivo, como se fosse uma estratégia covarde de alguém que não quer estudar, que não quer pesquisar, que é ignorante, que é submissa à religião. Então, essa pessoa ignorante, segundo o Marcelo Gleiser, afirma o seguinte: não entendo como surgiu a vida, então foi Deus que fez. Então, o raciocínio dele é o oposto do nosso. Ele pensa exatamente o contrário. E ele faz esse questionamento: ó, para que o universo funcione, é preciso Deus? Sim, é preciso sim. Eu penso que os físicos e astrofísicos que são ateus, eles deveriam ser mais humildes, né? Sempre que, embora eu não seja físico, nem astrofísico, nem astrônomo, sempre que eu olho para o universo, eu me sinto pequeno. Não sei vocês, mas eu tenho essa sensação. Então, o universo ele é grande demais, né? Existem constantes universais, existe toda uma interpretação matemática do universo, né? Já existiam partículas subatômicas antes do Big Bang. Então, ele deveria ser mais humilde, né? E reconhecer que a ciência tem coisas que ela não sabe, tem coisas que ela precisa buscar ainda. Então, não simplesmente questionar se o universo precisa de Deus para funcionar. E ele fala o seguinte: olha, o universo não precisa de Deus, as pessoas é que precisam de Deus. Ele está dizendo aí indiretamente que Deus é uma invenção das pessoas, que a ciência não precisa de Deus para existir, né? E que as pessoas é que precisam de Deus para preencher essas lacunas da ignorância. Então, essa fala dele, ela é brutal, assim, contra o raciocínio criacionista, embora ela seja muito rasa em termos de consistência filosófica, em termos de consistência no que diz respeito à história da ciência. Então, para mim não colou o que ele falou, entendeu? Mas para muita gente colou. Muita gente se influencia porque ele é um grande divulgador da ciência. Olha só o que diz aqui. Esse é um livro da Casa Publicadora Brasileira, né, Cristianismo e Ciência, é uma coletânea de vários artigos. Eu recomendo a leitura desse livro. Ele aborda diversos assuntos inerentes ao criacionismo. E um dos autores é o Gary Swanson, acho que é assim a pronúncia. Ele falou o seguinte: de fato, na tradição ocidental, a ciência teve início a partir da procura cristã por uma maior compreensão de Deus. Uma maior compreensão de Deus. Então, é exatamente o oposto do que o Marcelo Gleiser está falando, né? E no mesmo autor, ele fala o seguinte: ó, Deus criou a humanidade com a capacidade de aprender cada vez mais sobre ele, através de meios nos quais ele se revela a si mesmo. Um dos mais notáveis é sua criação, o mundo natural. Olha só que raciocínio interessante. Deus criou a humanidade com a capacidade de aprender sobre aquilo que Deus criou. É como se ele dissesse o seguinte: olha, Deus quer que nós entendamos a sua criação. Por isso que ele nos dotou com essa capacidade, né? Eu sou da área de arqueologia, e na arqueologia se ensina que o cérebro humano evoluiu, né? Ele evoluiu a partir de necessidades básicas de sobrevivência, só que a capacidade do cérebro humano é infinitamente superior à da simples subsistência, né, de um caçador-coletor. Vai muito além disso. E uma coisa grandiosa que o ser humano consegue fazer é refletir sobre a sua própria existência, né, sobre o seu papel no mundo, e se questionar de onde eu vim. Se existe uma prova de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é que nós somos seres racionais, né? Nós somos seres que têm consciência própria, né? Não somos chimpanzés, né, que se comunicam, que migram, que se reproduzem, mas que não têm consciência de sua própria existência e do seu papel no mundo. Os raciocínios falazes, né? Aqui uma citação do Grande Conflito, acho que vocês já estão familiarizados com essa citação. Muitos aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos e julgam que a palavra de Deus deve ser provada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. Então ela está dizendo o seguinte: embora ela não tenha sido cientista, ela não teve uma formação nível superior, né, a fala dela é muito interessante. Muitos aceitam meras teorias e especulações
como fatos científicos, né? Eu tinha alguns colegas no laboratório de paleontologia que chegaram a dizer que a evolução é um fato. A evolução não é um fato, é uma teoria. Teoria é importante? É. Eu sei o que é uma teoria científica, né? Eu não estou fazendo um jogo de palavras. Uma teoria científica, ela é importante, mas ela é um fato? Não. Ela é uma interpretação dos fatos. Ela é a realidade? Não, ela é a interpretação da realidade. Outros colegas, assim, evolucionistas da área de paleontologia, já me disseram o seguinte: a lei da evolução, não existe lei da evolução. Não existe uma equação da evolução. Entendeu? Então, existe uma diferença muito grande com aquilo que Charles Darwin compilou no seu livro e com a obra de Newton. A obra de Newton é demonstrada matematicamente. A origem das espécies, não. Então, existe uma diferença muito grande aí. No livro de Timóteo, né, tem uma passagem bem interessante que é dito o seguinte: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Eu sei que esse texto foi escrito em determinado contexto, mas trazendo para os dias de hoje, a gente tem que seguir o conselho, né? A gente tem que guardar aquilo que a gente conhece e não se deixar levar pelos clamores vãos e profanos, né, às oposições da falsamente chamada ciência. Então, quando a ciência ela é verdadeira, ela não se opõe àquele que é a fonte do conhecimento, o logos. Não tem por que se opor. Até mesmo um ateu que seja coerente, ele vai ver que não existe nenhuma vantagem em ele se opor a Deus. Qual é a vantagem que ele teria em dedicar a sua vida a se opor a Deus? O que é que ele ganha com isso? É até incoerente, porque se ele não crê em Deus, por que ele vai se opor a alguém que, segundo ele, não existe? Mas eles fazem isso. E aí eles conseguem arregimentar seguidores através das redes sociais, através das salas de aulas, etc. Lá no livro Eventos Finais tem outra citação interessante, né? A chamada ciência e a religião serão vistas como lados opostos, que é o que eu falei há pouco. A história da ciência não mostra que elas estão em lados opostos, elas estavam do mesmo lado. Só que, profeticamente, né, vai chegar um momento, e eu creio que esse momento já chegou faz um bom tempo, em que a chamada ciência e a religião serão vistas como lados opostos. Ao vir a sacudidura, né, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Quer dizer, aquelas pessoas que não estudam a Bíblia, que não estudam ciência, elas vão se deixar levar por essa falsa contradição entre ciência e religião, entre ciência e fé, entre Deus e ciência. Então, a carga midiática é muito mais forte, ela é muito mais pesada para o lado da falsa ciência, né? Quando você abre uma revista da National Geographic, da Science, da Nature, etc., tem sempre lá o mais novo elo perdido da evolução, tá sempre. Sempre tem uma matéria de capa desse sentido. E isso causa um impacto muito grande na mente daqueles que são jovens estudantes. Uma dúvida que eu tinha, que eu não tenho mais, é a seguinte: como é que a gente está correto em relação à Bíblia se todos os fósseis mostram o contrário? Eu já tive essa dúvida. Eu sei que não é assim. Eu sei que eu não penso mais assim, mas eu já tive essa dúvida. E eu sei que essa é a dúvida de muita gente, né? Se você vê estampado em cada revista científica algo que contraria a tua fé, depois de ser contrariado várias vezes, depois de ser bombardeado por essa mídia cientificista, é natural, né, que alguém perca a sua fé. Faz sentido. Não é o correto, mas faz sentido. O naturalismo, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção na imagem de fundo, né? Tem uma mão aí divina revelando uma luz e tem alguém bem do lado de olhos vendados, né? É uma ilustração perfeita do que é o naturalismo. Eles veem, mas não enxergam. E quando eles enxergam, eles não aceitam, né? O naturalismo, em oposição à Bíblia, é a ideia ou crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Em extensão, a ideia ou crença de que não existe nada além do mundo natural. Os naturalistas afirmam que as leis naturais são as regras que regem a estrutura e o comportamento do universo natural, que cada etapa da evolução do universo é um produto dessas leis. Ok, o universo ele é regido por leis naturais. Mas isso não quer dizer que essas leis naturais não têm uma causa primeira. Então, uma coisa é compreender as leis naturais. Perfeito.
Um bom cientista compreende as leis naturais. Outra coisa é usar a compreensão das leis naturais para negar aquele que legislou as leis naturais, que escreveu as leis naturais, que calculou essas equações antes de elas serem descobertas. Então, o naturalismo, ele fica com o nariz encostando na verdade, mas ele não enxerga, ele venda os olhos. Olha só o que Isaac Newton falou em contradição ao pensamento naturalista, né? Os movimentos que os planetas têm hoje não podiam ter se originado sem uma causa natural isolada, mas foram impostos por um agente inteligente. Sensacional, né? O raciocínio de Isaac Newton, né? O homem inteligentíssimo, né? Que graças a ele existe toda uma base da física que funciona até hoje, né? Algumas pessoas pensam que Einstein derrubou Newton. Não. Einstein seguiu adiante. Newton fez muito pela ciência. E ele conseguiu fazer isso porque ele cria em Deus. Não só porque ele ia à igreja, porque orava, não é isso. Isso também é importante, mas não foi só por isso. Foi porque ele raciocinou que Deus é a fonte do conhecimento, que Deus que criou o universo de modo racional. Se o universo ele é racional, logo ele é inteligível, ele é compreensível para os pesquisadores. Esse é o raciocínio de Newton. E esse é o raciocínio que nós devemos ter. O eterno mistério do mundo. Eu não botei o acento ali, me perdoem. O eterno mistério do mundo é a inteligibilidade. Ou seja, o que é interessante no mundo é que ele é inteligível, que ele é compreensível, né? Agora vem a citação também do Alistair McGrath, daquele mesmo livro da Casa Publicadora, né? Não, perdão, esse já é um outro livro, é Verdadeiros Cientistas, também recomendo. Para Einstein, a própria possibilidade de explicar em si mesma exigia claramente uma explicação. Ou seja, se eu tenho condições cognitivas de explicar o mundo à minha volta, a natureza à minha volta, de onde vem essa minha capacidade de explicar as coisas? De onde vem essa minha capacidade de compreender o mundo natural? Porque eu simplesmente não existo no mundo como um chimpanzé, um lobo, um golfinho, né? Por que é que eu compreendo tudo à minha volta? Por que eu consigo fazer perguntas? Por que eu consigo elaborar explicações? Por que o universo ele é compreensível? Né? Esse é o grande mistério que Einstein falou. A coisa mais incompreensível do universo é justamente o fato dele ser tão compreensível. A inteligibilidade do mundo natural demonstrada pelas ciências naturais, dá origem à pergunta fundamental: por que há tamanha ressonância entre as mentes humanas e as estruturas do universo? Existe uma discussão na matemática, eu não sou matemático, mas eu me interesso pelo tema, que é a seguinte: essas equações, essas constantes universais, né, todas essas leis matemáticas, elas são criadas pelo ser humano ou elas são descobertas pelo ser humano? É uma discussão da teoria da matemática, né? E os matemáticos se discutem, eles debatem, uns são a favor de um pensamento, de outro. E pelo que eu entendi, é muito mais racional e muito mais provável o seguinte, que os matemáticos estão descobrindo uma matemática que já existia no universo. As constantes universais, por exemplo, né, que permitem a existência das engenharias e tudo, as viagens espaciais, etc., elas já estavam lá. Os matemáticos atribuem símbolos para elas, né, como, por exemplo, um exemplo bobo: 2 mais 2 é igual a 4. O símbolo 2, né, que é indo-arábico, não o símbolo mais o símbolo 2, símbolo de igual. Os símbolos são criados pelo ser humano, mas a matemática já estava lá. Ela já existe, ela já existia. Né? E pelo que eu entendo, ela surge com a criação do universo. A matéria depende de Deus. Né? Aquela mesma autora, Nancy Peace, né? Ela fala o seguinte: segundo o teólogo Thomas Torrance, a criação não é autônoma. É muito importante isso, ela não é autônoma. Ela não deu origem a si mesma e nem é autossustentável. Foi criada por Deus e depende continuamente dele. Por outro lado, Deus não trabalha no mundo de maneira perpetuamente miraculosa. Isso é algo muito importante. Muita gente acha que quando Deus age,
se opondo às leis da natureza. Muitas pessoas pensam isso. Tá? Por exemplo, Jesus andou sobre as águas, então as pessoas pensam, isso é algo que quebra as leis da natureza. Não. Na verdade, Deus ele tem um manual do projetista, nós não. Então ele sabe como fazer. Ele sabe como abrir o mar vermelho, ele não quebra as leis da natureza. Ele age dentro dessas leis. Só que o nosso conhecimento sobre essas leis é que é limitado. Ele estabeleceu uma rede de causas secundárias que atuam dentro de um padrão regular a constante. Ou seja, a criação possui de fato uma ordem. É muito interessante esse raciocínio dele. A doutrina bíblica da criação nos assegura que vivemos em um mundo sujeito às leis estabelecidas pelo Supremo Legislador. Né? O conceito do universo, da criação, como um relógio suíço funcionando perfeitamente, vem lá do século XVIII, ao longo da história da ciência, né, com William Paley. Ao longo da história da ciência, né, esse conceito, ora foi puxado para um lado, ora foi puxado para o outro, mas o raciocínio básico do universo funcionando de modo preciso, aí que vem a analogia de um relógio perfeito, o universo funcionando de modo perfeito, arranjado, planejado, ela é perfeitamente coerente com o que é observado na natureza. Então, a verdadeira ciência tem que levar em consideração essa coerência. Ela não pode fechar os olhos, como o naturalismo faz, né? Negar todas as evidências de um planejamento inteligente do mundo natural. Então, esse raciocínio, né, que é a doutrina bíblica da criação, nos assegura que vivemos em um mundo sujeito às leis estabelecidas pelo Supremo Legislador, é corretíssima. E me faz a gente pensar muito, né, sobre o nosso papel como criacionistas fazendo ciência. Né? Deus opera através da ordem da natureza. Pela fé, eu já citei esse texto, né, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A coisa mais impressionante no Big Bang é que o universo teve uma origem. Alguns criacionistas, talvez aqueles que que acreiam apenas por uma questão de fé, mas que não estudem sobre o assunto, acham que o Big Bang é algo contrário à palavra de Deus. Na verdade, o universo ter uma origem é algo que está perfeitamente de acordo com a palavra de Deus. É algo perfeitamente coerente. Né? Deus ele criou a partir de um dado momento. E o interessante é que quando o universo foi criado, a matemática veio junto. Né? As partículas subatômicas vieram juntas, a gravidade veio, as forças fundamentais que atuam sobre a matéria também, né? O tempo e o espaço também. É muita coisa para vir a existência ao acaso. Isso é muito interessante. Então, Deus ele opera através da ordem desde o princípio, desde que ele começou a criar. Ele sempre age dessa maneira, com ordem. Ele sempre ordena o mundo natural. Claro que o nosso mundo, o nosso planeta, ele é um mundo que pela Bíblia nós cremos que ele caiu por conta do pecado, então existe uma série de defeitos na natureza que não foram colocados lá por Deus. Então você vê mutações genéticas que produzem animais defeituosos, mas isso não estava no plano original de Deus. Os biólogos evolucionistas acusam os criacionistas de não levar isso em consideração. Mas nós levamos. É porque explicar o pecado através do método científico é muito difícil. O pecado tem que ser entendido à luz da Bíblia. E os cientistas evolucionistas, eles não entendem isso. Então nós sabemos que o universo veio à existência pelo Criador, foi ordenado de modo perfeito, mas num dado momento o pecado passou a existir e ele trouxe danos, né, à criação divina. Deus trabalha com ordem na execução dos seus juízos também. A gente pensa muito na ordem divina em relação à semana da criação. Primeiro Deus diz, haja luz, faz separação de luz e trevas, etc. E assim por diante. Mas não só no ato criador de Deus ele atua de modo ordenado na natureza, mas também no seu juízo. Né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 7, a partir do verso 11, diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram,
e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Algumas pessoas pensam que o dilúvio ocorreu de modo desordenado, foi uma mistura completa de tudo. Mas, na verdade, mesmo no dilúvio, Deus usou as leis naturais. Deus usou as leis naturais. E é possível estudar o dilúvio nos dias atuais, porque Deus ordenou os seus juízos através das leis naturais. Vejam só que interessante. Eventos catastróficos do dilúvio. Né? Houve chuva, houve terremotos, maremotos, tsunamis, tempestades, gigantescas erupções vulcânicas, água jorrando das profundezas da Terra, extinções em massa. Então, a um primeiro olhar, seria uma grande confusão, mas no meio dessa aparente confusão, houve ordem, houve planejamento e houve propósito. O primeiro dilúvio não ocorreu ao acaso, ele ocorreu por uma ordem divina. Né? Todo o planeta entrou em convulsão porque Deus ordenou. Não foi um acontecimento meramente natural. E o interessante é que cada coisa que ocorreu no dilúvio deixou um registro ordenado na geologia sedimentar. Os depósitos sedimentares registram todo o dilúvio. O dilúvio pode ser estudado cientificamente a partir da geologia sedimentar e a partir da paleontologia, porque ele deixou padrões reconhecíveis na natureza. Então, existem formações sedimentares chamadas turbiditos. Né? Existem formações que são provenientes de correntes de turbidez, que é essa avalanche que ocorre no fundo do mar quando há um tremor de terra, né? Um abalo sísmico. Os tempestitos, que são formações sedimentares formadas após uma tempestade. Tsunamitos, após uma tsunami. Inunditos, sismitos. De onde eu tirei isso? De um livro criacionista, não. Esse Fávera, ele é especialista em geologia sedimentar e ele é especialista nisso que eu estou citando. Esse catastrofismo bem ordenado que pode ser estudado, né, que segue um ordenamento dentro da geologia, ele é estudado pelos cientistas. E isso aqui não é nem um argumento que os criacionistas costumam utilizar, mas existe um ordenamento até nos eventos catastróficos que Deus produziu. Olha aqui as extinções em massa, né? Existiram grandes eventos de extinções em massa, e claro, os geólogos, eles colocam esses eventos há muitos milhões de anos, mas se vocês observar bem, aqui, ó, no final do Ordoviciano, no Devoniano, no Permiano, no Triássico, e no limite Cretáceo-Paleógeno, que antigamente se chamava Cretáceo-Terciário, ocorreram grandes eventos de destruição em massa, de extinções em massa, e grandes eventos de grandes erupções vulcânicas, e grandes eventos também de transgressão e regressão marinha. Ou seja, existe um padrão na geologia global de eventos catastróficos. A diferença é que, do ponto de vista criacionista, ao invés desses eventos terem ocorrido há milhões e milhões de anos, eles ocorreram em ambientes diferentes, soterrando uma ecologia diferente, variando pelo ambiente. Mas há um padrão reconhecível aí. Os eventos de extinção em massa, os grandes eventos catastróficos, eles deixam na natureza padrões reconhecíveis. Uma prova disso é a camada do elemento irídio, que está entre o limite paleógeno, do Cretáceo-Paleógeno, perdão, né, que muitos paleontólogos acreditam que foi um meteoro que teria dizimado os dinossauros. Só que esse irídio também pode ser proveniente de vulcões. E houve grande atividade vulcânica durante esses eventos catastróficos. E detalhe, embora meteoros tenham colidido com a crosta terrestre, meteoro não fossiliza. Nenhum meteoro tem a capacidade de fossilizar nada. É necessário quantidades massivas de água e de sedimento para ocorrer o processo de fossilização em massa. E os fósseis são também um grande padrão reconhecível do ordenamento de Deus, né? Eu vou começar aqui pela esquerda. Esse amonite, ele está presente encapsulado por âmbar, que é uma resina vegetal. Vocês já devem ter visto naquela franquia do Jurassic Park. Um inseto envolvido por âmbar. Ele pousa numa árvore, né? E depois que ele pousou na árvore, aquela resina recobre ele e ela endurece.
Só que a árvore está num contexto, num ambiente terrestre. E esse animal, o amonite, ele é um animal marinho. Então, como é que essa resina vegetal foi parar no fundo do mar? Ou será que o mar que invadiu uma floresta? Então, esses padrões catastróficos do dilúvio, eles são reconhecidos na natureza. No canto direito acima, um fóssil de nodossauro encontrado no Canadá, indicando que o animal sofreu um rápido soterramento. Né? Parece que o animal está vivo ainda. Né? Se você nunca viu um nodossauro, ele é parecido com aqueles anquilossauros que aparecem lá no Jurassic Park. Né? Ele parece um tanque de guerra, né? Ele tem essa blindagem de osteodermos aí recobrindo todo o corpo, essas placas ósseas, e ele foi muito bem preservado. Então, como é que esse animal existiu há muitos milhões de anos? Será que nós não deveríamos enxergar melhor esses padrões na natureza? Abaixo são resíduos de medula, né, de um fêmur de um Tyrannosaurus rex. O fêmur foi quebrado acidentalmente durante a escavação e encontraram tecidos moles dentro. Esse tecido mole, ele não sobreviveria tantos milhões de anos. A matéria orgânica teria se deteriorado. Então, é um padrão reconhecível na natureza de que esse grande evento catastrófico que matou esse dinossauro, que o preservou, né, ocorreu há pouco tempo. Mas o que é a verdadeira ciência, né? O que é essa verdadeira ciência, né? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Se tem um trecho bíblico que deve servir de inspiração para nós criacionistas, é esse. Esse é o texto. Né? O mundo, ele dá testemunho da criação e do poder de Deus. Se vocês olharem aqui ao lado, né, a pena do pavão aí em cima, o próprio Charles Darwin afirmou que ele não tem como explicar a pena de um pavão. Ela não se encaixa na seleção natural. Né? O fato do pavão se exibir para a fêmea até se encaixa no raciocínio da seleção natural. Mas a beleza, o padrão de cores, né? A perfeição de cada filete desse que compõe a pena forma essas belas figuras, isso não se encaixa na teoria da evolução. O próprio Darwin admitiu isso. A pena do pavão era algo que deixava ele constrangido. Né? Aqui o padrão da espiral de Fibonacci, né? Pode ser encontrado no Nautilus abaixo, né? Pode ser encontrado na formação das galáxias, nas tempestades também. Então esses padrões são reconhecíveis na natureza. Aqueles naturalistas, eles são inexcusáveis diante de Deus. Eles que vendam os olhos. Deus quer revelar para eles, mas eles que vendam os olhos. E agora eu pergunto, né, será que a visão de ciência do Marcelo Gleiser, do Deus das Lacunas, será que ela está correta? Será que não é ele que está usando a evolução como uma espécie de, entre aspas, Deus das Lacunas? Eu penso que sim. A verdadeira ciência, né? Olha só o que Ellen White, que não era cientista, que não tinha nível superior, que não estudou em nenhuma faculdade, né, que não teve o privilégio que nós temos de participar desses grupos criacionistas. Olha só o que ele escreveu lá entre o final do século XIX e o início do século XX. A natureza testifica de uma inteligência, de uma presença, de uma energia ativa que opera em suas leis e por meio das mesmas leis. Há na natureza a operação contínua do Pai e do Filho. Cristo diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse texto ele é sensacional. Esse texto ele me inspirou a ter interesse nessa temática. Ele é muito claro, ele é muito objetivo e ela vai direto ao ponto. A natureza testifica de uma inteligência. E essa inteligência não está distante, ela continua, de uma presença, de uma energia ativa, que opera em suas leis e por meio das mesmas leis. Basta observar o padrão de crescimento dos cristais de quartzo. Né? As moléculas se arranjam formando figuras geométricas perfeitas. Isso é sensacional. A primeira aula que eu tive de mineralogia, eu pensei, foi Deus que planejou isso. Né? Aquela simetria da mineralogia, das moléculas, que é expressa depois nos cristais, né? É algo sensacional. Aquilo não é acaso. E pensar que as moléculas são
estão ali unidos por aquelas forças fundamentais da matéria, isso é ainda mais sensacional. Olha a beleza aí do cristal de gelo, olha como ele cresce. Isso não é acaso, eu não vejo acaso nisso, eu vejo planejamento. Olha só o padrão de crescimento dessas sementinhas aí do girassol. Eu não sou biólogo, talvez não sejam sementes, mas é o padrão de crescimento aí do girassol, é sensacional, ele segue a espiral de Fibonacci. E isso se repete seguindo constantes e leis naturais. A concha do Nautilus, que eu já tinha mostrado, que é um exemplo de design, né, um exemplo de planejamento, né, e ela está presente em vários fenômenos naturais. Deus e a sua relação com as leis da natureza, mais uma vez um texto da Ellen White, que, repito, não era cientista, mas olha o nível de refinamento que ela chegou. Né? A expressão leis da natureza compreende o que o homem tem podido descobrir com relação às leis que governam o mundo físico, mas quão limitado é o seu conhecimento e quão vasto é o campo que o Criador pode operar, em harmonia com as suas próprias leis, e todavia inteiramente além da compreensão de seres finitos. Sensacional. Eu concordo completamente. Se essa frase, se eu não soubesse que foi Ellen White que escreveu, eu diria que teria sido um filósofo. Alguém da teologia natural, né? O Newton, o Kepler, o Descartes, o nível de refinamento da explicação dela é desse nível. Sensacional. As leis da natureza, Deus ele age num padrão de conhecimento muito superior ao nosso. Ele não quebra as leis. Ele sempre age dentro das leis, mas o conhecimento dos cientistas sobre essas mesmas leis ainda é muito limitado. Né? Olha só, Deus escreveu as leis da natureza. A própria Bíblia fala, né? Quando Deus prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Está lá em Jó, capítulo 28, verso 26. Voltando para os textos de Ellen White, esse texto, né, lá em Geologia e Ciências Naturais, muito interessante. A pesquisa científica abrirá para a mente dos que realmente são sábios vastos campos de pensamento e informação. Ou seja, a ciência ela só vai abrir a mente para Deus, ela não vai fechar a mente para Deus. E pensar em Deus e crer em Deus não vai fechar a mente para a ciência. Deus é a natureza. Deus é o fundamento de todas as coisas. Toda verdadeira ciência está em harmonia com as suas obras. Ou seja, não existe uma contradição entre as leis naturais que Deus criou e a ciência. Muito pelo contrário. Né? Deus não é uma lacuna para se explicar o incompreensível, como afirmou o Marcelo Gleiser. Ele não é uma resposta evasiva, mas a explicação mais sábia e racional para compreendermos o universo. Conhecer os atributos de Deus é a chave para a verdadeira ciência. E a gente já está concluindo, só para a gente fechar, né? O livro da natureza é o livro e a palavra escrita. Né? A ciência desvenda novas maravilhas à nossa vista, faz altos voos e explora novas profundidades. Mas nada atrás de suas pesquisas que esteja em conflito com a revelação divina. A ignorância pode procurar apoiar opiniões falsas a respeito de Deus, apelando para a ciência. Mas o livro da natureza e a palavra escrita derramam luz um sobre o outro. É um pensamento muito refinado e muito adiantado para a época que ela escreveu. Já estamos concluindo, só faltam 2 slides. Né? A ciência no Éden. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente vê o Éden apenas como um local de paz, onde Adão e Eva viviam felizes, mas era um local de estudo da natureza. O livro da natureza, que estendia suas lições vivas diante deles, ministrava uma fonte inesgotável de instrução e deleite. Em cada folha da floresta, ou pedra das montanhas, em cada estrela brilhante na terra, no mar e no céu, estava escrito o nome de Deus. Folha, flor e árvore, e com todos os viventes, desde o leviatã das águas até o inseto, num raio de luz, entretinham os habitantes do Éden em conversa, coligindo de cada um segredo do seu viver. Ou seja, Adão e Eva foram criados para adorar a Deus e para estudar a natureza. Eles foram os primeiros cientistas na prática. Eles tinham uma mente, um conhecimento superior ao nosso,
E eles, como revela aí num livro Educação, de Ellen White, eles estudavam a Deus através da natureza. Além de ter um contato direto com o Criador, eles mantinham o hábito de aprender sobre o Criador através da própria criação. A glória de Deus nos céus, os incontáveis mundos nas suas sistemáticas revoluções, tudo isso estava ao alcance do primeiro casal no Éden. E para a gente encerrar, né, a eternidade como uma escola criacionista. O céu é uma escola, o campo de seus estudos, o universo. Seu professor, por ser infinito. Uma ramificação dessa escola foi estabelecida no Éden e, cumprindo o plano da redenção, reassumir-se a educação na escola edênica. Olha que coisa fantástica, né? Ali o estudante, ela está falando, está se referindo aos remidos, né, na Canaã celestial. Olha só que interessante. Ali o estudante da ciência poderá ler os relatórios da criação. Eu não sei vocês, eu acredito que sim, mas eu quero ver esses relatórios, né? Eu acredito que será um momento assim de grande satisfação, de grande prazer, ter aberto diante de nós, né, os relatórios do próprio Criador sobre a criação. Fantástico. Poderá enxergar em todas as coisas criadas uma escrita, contemplará no vasto universo, escrita em grandes letras, o nome de Deus. E eu encerro a minha apresentação. Deixa só eu parar aqui e agradeço a atenção de todos. Muito bem, muito obrigado, professor Pétrios, pela sua explanação. Foi uma excelente palestra e acredito que fez todos nós refletirmos, né? Tem algumas pessoas aqui que já estão perguntando se o senhor poderia disponibilizar esses slides. Seria Sim, eu possível? posso sim. Eu vou fazer umas pequenas correções e vou criar uma versão em PDF e mando para vocês. Ah, tá ok, então. Muito E daí vocês obrigada. podem ver. E relembrando a todos, esta reunião ela está sendo gravada e ela também será disponibilizada no nosso canal do YouTube e no nosso canal de podcast, que é o Nuloncast, tá? Agora nós temos um espaço especial para interação e perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário para o Dr. Pétrios? Esse é o momento. Eu quero fazer um comentário. Sim, fica à vontade. Sim, Dr. Pétrios, eu sou teólogo e estou muito admirado e, assim, profundamente impressionado de ver como os conceitos vão se emaranhando, se integrando, tanto com relação ao entendimento da ciência, quanto à relação do entendimento da existência de Deus como Criador. Eu estou, assim, também impressionado, porque, normalmente, quando a gente vai ouvir uma palestra de um doutor cientista, a gente não espera esse grau de aprofundamento que você teve, principalmente em relação ao papel da revelação da Bíblia e o papel da existência dos escritos da senhora Ellen White dentro desse contexto. Fantástico, parabéns. Obrigado. O Dr. Pétrios, aqui é o Álvaro, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem baixinho, Álvaro. Ô, doutor, é o seguinte, aqui é o Álvaro, eu falo de Londrina. Eu coloquei uma pergunta para o senhor no chat, mas eu vou ler aqui para o senhor. Tá ok. Eu coloquei assim, Dr. Pétrios, de maneira prática, como atrelar de maneira racional Deus e ciência para poder testemunhar sobre Deus a ateus? Tá. Qual a maneira prática de relacionar Deus e ciência, testemunhando para os ateus? Isso. Tá. Veja bem. Existem situações, né,
Existem situações e situações. Num geral, o que é que... Você está falando do estudante, do pesquisador, é isso? Eu sou professor de educação física e sou pedagogo também, né? E eu sempre tenho contato com pessoas que não creem em Deus no meu ambiente de trabalho, né? Então, assim, eu queria saber assim, algumas informações a respeito disso, como é que eu posso atrelar Deus, a minha fé, consciência, para poder testemunhar para essas pessoas. Olha, o raciocínio fundamental, Álvaro, é o seguinte: é você mostrar para essas pessoas o quanto é coerente crer em Deus. Porque algumas pessoas acham que Deus e a Bíblia é um conto de fadas. Que é um conto de fadas, que é a mesma coisa que crer em duendes, que crer em espíritos. Mas existe uma coerência na Bíblia. Quando se lê, por exemplo, o livro de Gênesis, não está falando, por exemplo, do Deus Sol, do Deus Lua, do Deus Árvore. É um ser racional, criando o mundo de modo racional. Então, ainda que os ateus não creiam em Deus, o ser que nós sabemos que existe, ele é racional e ele ordenou o mundo de modo racional. Eu penso que na sua área de educação física, você poderia usar o seguinte argumento, por exemplo: olha a complexidade do corpo humano, olha como ele é um todo integrado, desde o aspecto molecular até a estrutura óssea do corpo humano. Não tem como isso ser proveniente de acaso, por exemplo. Entendeu? Então, na sua área, a complexidade do corpo humano mostra, olha, o entendimento da complexidade do corpo humano é perfeitamente coerente com a existência de um ser que ordenou o universo e que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Não existe incoerência. O ateu pode até não crer, mas ele vai ter que reconhecer que é coerente. Beleza? Doutor? Obrigado, hein? Sim, mais alguma pergunta? Eu tenho que acompanhar o chat, só que... Deixa eu ver aqui. Eu vou aproveitar, professor, vou fazer uma pergunta. O termo naturalismo, ele é muito corrente, assim, nos discursos acadêmicos e nos nossos estudos, nos debates criacionistas. A gente sempre está ouvindo essa expressão, né? Esse termo, naturalismo. Mas muita gente ainda tem dúvida sobre o que é isso, o que é esse naturalismo. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o que é o naturalismo? E eu emendo mais duas perguntas. Qual é a diferença entre o naturalismo metodológico, que aquele naturalismo presente no método científico, e o naturalismo filosófico? Nós podemos entender como a mesma coisa ou não? E diante disso, nós podemos dizer que o método científico seria essencialmente naturalista ou não? Vamos por partes, né? O que é o naturalismo, de forma simples? O naturalismo é uma ideia, é uma corrente de pensamento, que é o seguinte: as células existem por elas mesmas, os átomos existem por eles mesmos, o universo existe por si próprio. Nada disso precisa de uma causa primeira. Tudo que existe na natureza existe por ela mesma. Isso é naturalismo, a essência do naturalismo é isso. E o naturalismo, ele é uma corrente filosófica que foge, que procura fugir do debate com o criacionismo. Por quê? Quando se afirma que o átomo surge por ele mesmo, a célula surge por ela mesma, por exemplo, é um raciocínio evolutivo também, né? Ele está dentro, na essência da teoria da evolução. Quando se afirma isso, vem a pergunta, sim, ok, você entende que a natureza criou a si própria, mas olha, é tão complexo. Né? Como é que surgiu a primeira célula? Como é que surgiu a primeira molécula? Então, o naturalismo é uma forma de enxergar a natureza com venda nos olhos. Acho que é a melhor definição. Então, é a crença, é o conceito, é a ideia de que não existe um ser sobrenatural que criou a natureza e que é possível entender a natureza apenas por ela mesma. Isso é o naturalismo. Tá? Se a gente for pegar vários livros de história da ciência, a gente pode ver que existem diferentes autores, diferentes perspectivas e tal, mas na essência é isso. Respondendo à segunda pergunta muito inteligente, por sinal, né, o método científico, ele usa a observação da natureza, ele usa experimentação, né, da natureza,
Então, ele é naturalista, entre aspas, no seguinte aspecto: ele está usando a natureza. A natureza é o objeto de estudo. Nenhum cientista ateu ou criacionista, Marcela, ele pode colocar Deus num tubo de ensaio. É impossível isso. Então, o que é que o cientista faz? Ele põe no tubo de ensaio, ou na lente do microscópio, ou aponta o telescópio para a natureza. Então, nesse sentido, não é que ele é um naturalista, mas é que ele está observando e compreendendo a natureza. Entendeu? Então, um método, que acho que algumas pessoas fazem a confusão, o método científico, ele usa a compreensão da natureza, mas ele não força ninguém a ser um naturalista. Então, o método científico, ele vai observar a célula, a folha, o fóssil, né? Ele não vai precisar, por exemplo, eu preciso ter fé para poder usar um microscópio. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é o seguinte: eu vou usar o meu microscópio para observar essa parcela que eu selecionei da natureza, e eu serei bem objetivo, bem sistemático, entendeu? Eu não vou evocar nenhuma explicação espiritual para poder observar isso. Agora, os resultados da observação podem gerar a seguinte conclusão: tal coisa que eu observei, de tamanha complexidade, só pode ser explicada diante da existência de um ser superior. Não sei se eu estou sendo claro com a distinção. Entendeu? Seguir um método científico não é ser naturalista. Porque o naturalismo é uma posição filosófica. É a mesma coisa que ser ateu. É uma posição filosófica. Então, o método científico segue aquelas etapas onde se investiga a natureza. Então, todo cientista é um investigador da natureza, mas ele não é necessariamente um naturalista filosófico. Entendeu? Então, enxergar, por exemplo, uma célula de forma objetiva, por exemplo, eu não posso dizer o seguinte: eu não conheço o núcleo da célula, logo foi Deus que fez. Não é assim que funciona. Esse é o raciocínio do Deus das lacunas, é o raciocínio equivocado. O raciocínio correto é: eu estudo a célula e, por compreender bem o seu funcionamento, eu chego à conclusão que todas aquelas partes integradas e complexas são frutos de uma inteligência superior. Esse que é o raciocínio. Então, esse raciocínio, eu chego a ele através de um estudo objetivo, sistemático, delimitado, falseável, ou seja, verificável, mas eu não preciso declinar para a corrente filosófica naturalista, ou seja, de enxergar toda essa complexidade e dizer, bem, essa complexidade surgiu por ela mesma. Essa é a diferença. Oi, Petri. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Oi, Clemão, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que quando a gente avalia a questão do... Só enquanto Marcela não vem aí, enquanto a gente relaciona, né, a lei da natureza, e eu sou um cientista sem nenhuma convicção religiosa, se eu for para a natureza, eu vou descobrir as leis utilizando os métodos científicos, né? Porque até a gente se lembra que essa questão do método Bhaskara, o filósofo Roy Bhaskara, no seu livro Realidade Crítica, inclusive ele faz uma crítica muito grande ao método científico, ele chama de falácia metodológica, né? E tudo que se fala e tudo que se limita ao método científico, ele se fala do método científico muito limitado. Então não faz sentido falar de um método científico, mas de vários métodos científicos. Isso aí é interessante para a gente poder entender a natureza. E eu queria que você falasse, o McGrath, ele tem um livro chamado Teologia Natural. E esse livro ele é muito interessante, e às vezes, pelo fato desse nome estar dentro do criacionismo, a gente tem a tendência a querer excluir esse nome, ligando o que é natural ao naturalismo, ou naturalismo filosófico, né? Que ele nem arranha a questão do conceito de ciência propriamente, mas ele se vai no cientificismo naturalista, que diz que a lei do acaso domina tudo, e lá vai. Na tua opinião, como é que a teologia natural poderia resolver essa dicotomia entre o discurso naturalista filosófico, que não arranha a ciência, ele não chega nem a arranhar, e o cientificismo naturalista, que diz que o acaso
é responsável por tudo. Como a teologia natural poderia resolver essa situação aí? Pergunta complexa, hein, Clemácio? A Marcela voltou. Pode repetir mais uma vez? Nós temos o seguinte, a Marcela fez a pergunta para ti da seguinte forma aí, tá? Aí você respondeu muito bem, tranquilo, sem nenhum problema. Então, vamos voltar para a Bíblia, quando a Bíblia fala exatamente da questão da verdadeira ciência, ou seja, eu vou para a natureza enquanto padrões, tá? Eu vou para a natureza enquanto padrões. Então, esses padrões, ele tem que estar firmado numa estrutura muito sólida. Essa estrutura sólida é ciência. O Grazer, ele vai falar lá no livro dele, Natureza Imperfeita, e diz que, que a natureza tem códigos ocultos. E, na verdade, se tem esses códigos ocultos, que até que eu brinco em alguns debates dentro do grupo criacionista, que esses códigos ocultos que ele só pode ser aberto por uma chave específica. E essa chave tem que ser matemática. Daí você falou da questão da série de Fibonacci, aquela relação matemática que se tem. Então, veja, naturalismo filosófico vai me relacionar com o conceito filosófico daquilo que eles acham que é ciência, porque ciência, na minha concepção, daquilo que eu já estudei de metodologia científica, cientificismo metodológico, que vai levar o naturalismo mais pragmático, né, que diz que todas as leis foram criadas pelo acaso. Então, nós temos duas vertentes aí, duas dicotomias aí, relacionadas, mas não deixa de ser naturalismo na sua essência, caminhando talvez até para um ateísmo. Então, eu tenho a filosofia naturalista e tenho a pergunta relacionada com o que Marcela falou ali, sobre o que é essa filosofia naturalista dentro da ciência. Tá? Como a teologia natural poderia ser o mediador desse diálogo, dessa dicotomia relacionada até com a filosofia e a ciência, tentando explicar de modo aleatório, utilizando a teoria da probabilidade. A teologia naturalista, aliás, não a teologia naturalista, a teologia natural teria uma resposta para isso, explicando o que diz lá em Romanos, que todas as coisas foi criada por ele, que tem padrões visíveis, as coisas que tem na natureza mostra que as coisas, que os padrões foram criados. Então, como a teologia natural poderia resolver isso? Olha, Cleomácio, eu tenho até o livro aqui, A Teologia Natural, que você acabou de citar. O autor do livro, ele tem experiência nas duas áreas. Ele é tanto químico, né, cientista, quanto teólogo, que é uma das pessoas mais qualificadas para tratar do assunto. Eu penso que, na teologia natural, né, eles poderiam usar essa coerência. Eu tenho uma microfonia, eu acho, um microfone aberto. A teologia natural, se ela usar essa coerência entre a palavra de Deus e a ciência, ela seria uma excelente mediadora. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque eu não sei se é o caso do Alistair, mas alguém pode crer em Deus e ser um evolucionista teísta, por exemplo. Né? Então aí mora o perigo. Está ouvindo, Cleomácio? Estou sim, porque eu fechei aqui o meu microfone. Bom. Mas pode falar que eu estou te ouvindo. Eu penso que se o Alistair defender, por exemplo, o que a gente acabou de ver aqui, né, a Bíblia como uma revelação que se harmoniza perfeitamente com a coerência matemática da natureza, eu acho que desse modo a teologia natural poderia trabalhar a partir daí, né, fazendo essa ponte, né, selecionando pesquisadores que têm experiência na área de exatas, por exemplo, e na área de teologia, e fazer essa ponte, né, apontando para que as leis matemáticas na natureza sejam coerentes com o que está na palavra de Deus. Mas, se o teólogo natural descambar para o evolucionismo teísta, que é aquele indivíduo que acredita, como no caso, por exemplo, daquele cientista que escreveu o livro A Linguagem de Deus, né, que ele acredita na evolução, ele acredita em Deus. Então, aí ele está fazendo uma mistura de dois conceitos que não deveriam se misturar, como água e óleo. Então, eu penso que desde que a teologia natural seja coerente com o que está na palavra de Deus e coerente com os princípios matemáticos da ciência, ela pode fazer essa ponte. Mas se ela declinar para o lado da evolução, aí ela já falha no seu propósito. E é o que eu penso. Não sei se chegou no teu nível
da tua pergunta, né? Porque quem não conhece, Cleomárcio, ele é físico, né? Ele é do NUREC, é doutor em física, tal, engenharia nuclear, então as perguntas dele são complexas mesmo. Mas essa questão que você falou, genial, é isso mesmo, Petri. Essa questão de relacionar, eu sempre procuro relacionar a Bíblia com o conhecimento científico. Como houve uma pergunta aí de uma pessoa, né? Eu sou professor universitário e eu abro a Bíblia para os meus alunos e muitos disseram o seguinte: olha, eu não sabia que isso aqui estava na Bíblia. Então, testemunho, a gente tem que ter coragem de chegar a abrir mesmo a palavra de Deus na academia. Então, quando a gente faz isso, as pessoas começam a dizer, mesmo tem isso aqui. Então, é por isso que eu perguntei essa questão, toda vez que a gente pensa, né, isso, inclusive até eu li quando o McCrave, ele lançou o livro Teologia Natural, as pessoas ficaram assim abismadas, porque ele tem uma tendência muito grande ao evoteísmo, né? Então, quando a gente vai relacionar essa dicotomia entre o naturalismo filosófico e o naturalismo metodológico, a gente tem que chegar e dizer, opa, peraí, vamos analisar na Bíblia. E como você muito bem explicou, excelente sua explicação, a gente tem que examinar tudo pela palavra de Deus. E, independente da filosofia, eu digo sempre o seguinte: a filosofia, a boa filosofia, ela é muito boa, ela é ótima, ela nos traz argumentação, mas ela não resolve esse diálogo. O que vai resolver exatamente são métodos científicos coerentes que expliquem, na verdade, essa questão do método em si. Eu falo não só do método que propõe a academia, mas de métodos. Né? E a matemática está aí para resolver esses padrões. Então, o naturalismo filosófico, ele arranha o conceito de ciência, ele arranha, tá? Mas a matemática, ela mostra realmente o caminho. Então, se a gente relacionar a matemática com o conhecimento científico daquilo que a gente pesquisa e vai à frente, a gente obtém um resultado muito bom que honra e glorifica o Criador. Então, eu fiz só para encerrar, eu fiz junto com um colega, nós fizemos um trabalho sobre a matemática dentro da Bíblia e o resultado foi excelente. Descobrimos até aquela quantidade de pães e peixes que tinha lá no segundo milagre de Cristo. Então, se a palavra de Deus é a palavra baseada em estudos matemáticos da própria teologia natural, ela vai ter que dar uma resposta. É isso que você falou realmente muito bem aí. Tem que ter essa ligação para poder responder. Muito bem, o Max. Isso, o Max já entrou. Obrigado, tá? Ótima noite, tá, a todos. Professor Petros, muito obrigado, tá? Eu cheguei na parte final, mas ainda assim foi maravilhoso. Espero que eu consiga depois ver tudo completo ali pelo YouTube, tá? Muito obrigado. Eu gosto muito de ver essa questão dos padrões, tudo isso. Eu sou ligado à área de matemática e física, então eu gosto muito disso, tá? Maravilhoso. Ainda mais a gente vê o respaldo, assim, né? Em relação ao Evangelho Eterno. E a minha pergunta é relacionada ao seguinte: o criacionismo, ele está inserido ali no Evangelho Eterno, o qual Evangelho Eterno nós precisamos levar a toda nação, tribo, língua e povo, né? Então nós vemos que é um grupo bem diverso, seja pessoas em vários graus de instrução, ou que a gente considera com diploma ou não, ainda assim é da criança até o adulto que nós precisamos levar essa mensagem. Mostrando que, por exemplo, a ciência, essa ferramenta aí que está aí para nos auxiliar quando devidamente interpretada, né? Juntamente com as escrituras. Agora, na sua visão, quais são os maiores obstáculos que nós temos para mostrar isso, essa cosmovisão e essa ferramenta maravilhosa, juntamente com a interpretação bíblica, para aqueles irmãos de igreja que, por exemplo, estão começando agora ou não têm um grau de instrução acadêmico assim, um pouco mais elevado comparado a outras pessoas. Então, quais são os maiores obstáculos que nós enfrentamos e como nós podemos ajudar a melhorar isso, né? Da criança até o adulto. Pessoas na academia ou fora dela. Maxwell, interessante a tua pergunta, né? Você citou ali Apocalipse 14, não foi? Gostei. Eu vi o seguinte, vou tirar pela minha experiência no REC, né? Eu coordeno o núcleo lá em Recife, né? O equivalente do NULON lá em Recife é o NUREC. E nós fazemos trabalho nas igrejas, sempre que possível. Né?
palestra para jovens, etc. E a principal dificuldade que eu percebo é a igreja entender que o criacionismo faz parte da mensagem cristã. Essa é a maior dificuldade, porque se tem um irmãozinho que não entende, a gente adapta a linguagem para ele, entendeu? A gente fala numa linguagem mais simples. Bota um recurso didático, visual, mais interessante. Tem pessoas que aprendem mais com texto, pessoas que aprendem mais com vídeo, etc. Isso se resolve. Mas esse pensamento equivocado de que a vida religiosa é apenas você cumprir regras, por exemplo, ir à igreja, estudar a lição, mas não envolve um conhecimento sobre a verdade, né? Um conhecimento sobre o Criador, que é o que está lá em Apocalipse 14, né? Render a Deus e dar-lhe glória, né? Está dizendo ali que a maior dificuldade é a própria igreja entender que o criacionismo ele é relevante para o tempo que nós vivemos. Essa é a maior dificuldade. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, o Sábado da Criação, que é um evento anual. Eu não sei se nas igrejas que vocês frequentam está acontecendo no mês de outubro. E, olha, é difícil conseguir uma igreja que abra as portas para a gente passar o sábado inteiro falando sobre o Sábado da Criação em relação ao Criador. Então, muitas pessoas dentro da igreja, não só a igreja adventista, tá? Isso vale para qualquer denominação cristã, pensam que, pelo fato de se crer em Deus, nós não precisamos nos preparar para as objeções do mundo. Basta eu ter a minha fé. E esse é um pensamento muito equivocado. Entendeu? Você pensar, porque eu creio, ninguém vai derrubar a minha fé. Não, não é assim que funciona. Na universidade, as pessoas derrubam a tua fé se você não estiver preparado. Então, a gente tem que estar preparado, como diz na Bíblia, para responder aos questionadores, né? Cada cristão, eu penso, no dia de hoje, tem que ser um apologeta de Cristo. E tem que ser um apologeta da criação, do Criador. Então, se a gente não tiver essa postura, a gente cai. Entendeu? Qualquer pessoa corre o risco de perder a sua fé. Ninguém se engane achando que é autossuficiente ao ponto de, porque eu creio, porque eu me batizei, ninguém pode derrubar a minha fé. Pode sim. Satanás, ele trabalha, falando de um ponto de vista mais religioso agora, Satanás, ele trabalha sistematicamente, produzindo teorias, ideias, correntes de pensamento, ideologias para derrubar a fé. E ele pode fazer isso de qualquer maneira, entendeu? Ele pode fazer isso através da teoria da evolução, ele pode fazer isso através de um movimento dito minoritário, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, mas uma live recente feminista, a apresentadora da live comparou Deus a um animal, uma planta, uma barata. E ela fez isso no contexto de uma palestra feminista, ou seja, se alguém crê em Deus, mas cede lugar no seu coração, na sua mente, para ideias desse tipo, essa pessoa vai perder a fé. Ou pior, ela vai perder a fé achando que ainda tem fé, né? Que é o pior. Eu acho que o grande problema é esse, é não estarmos preparados. Não estou incluindo vocês, estou falando assim como a conjuntura da igreja não está preparada para defender a fé, para ser apologeta e não dá o devido espaço, o devido reconhecimento ao criacionismo dentro do dia a dia da igreja. Entendeu? Acho que esse é o maior problema. Petrus, uma pessoa enviou uma pergunta. Se mais alguém tiver alguma pergunta, aí eu vou fazer essa. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Bom, seria essa. Qual o impacto que você vê sobre a forma de pensar das pessoas em decorrência desse naturalismo imposto por diversas fontes na sociedade? Qual o impacto? Qual o impacto que você vê sobre a forma de pensar das pessoas em decorrência desse naturalismo que é imposto por diversas fontes na sociedade, na universidade? Olha, Moema, o impacto ele é massivo, né? Ele vem através da mídia, ele vem através das universidades, das escolas, dos manuais, das revistas de divulgação científica. Então, esse impacto ele é gigantesco. Quem está falando contra isso somos nós. Nós somos o pequeno grupo que fala diferente, que pensa diferente.
entendeu? Então, o impacto ele é massivo, ele é total, ele invadiu todos os âmbitos do conhecimento científico, todas as esferas do conhecimento científico. Né? Então, se chegou a um ponto hoje que, por exemplo, no início do meu curso de História, o professor de História, ele passava lá os seminários, por exemplo, para a gente, e o tema, por exemplo, Egito Antigo, as pessoas adoravam o tema Egito Antigo. Roma, adoravam Roma. Mas quando era um tema que falava sobre os hebreus, por exemplo, as pessoas ridicularizavam. Elas já começavam a palestra, a apresentação, ridicularizando. Sinal que elas já foram doutrinadas para não crer na palavra de Deus, né? Achando que é incoerente com o conhecimento científico. Mas qualquer outra coisa, as pessoas creem. Então, esse impacto do naturalismo filosófico, ele é massivo, ele alcançou a biologia, a arqueologia, a paleontologia, as geociências, as ciências humanas também se contaminaram com esse naturalismo, e as pessoas creem nele cegamente, elas não questionam. Elas não questionam. Então, quando eu vejo, por exemplo, um manual de paleontologia mostrando fósseis incríveis, né? Como se o indivíduo fosse congelado ali instantaneamente, foi preservado instantaneamente, e é sempre dado explicações distantes da realidade, esquecem que os eventos catastróficos ocorreram em instantes, assim, eles não são lentos, processos lentos, graduais. Então, quando eu vejo o próprio naturalismo negando os princípios da natureza, aí eu percebo que o quanto ele cega as pessoas, né? Então, respondendo a sua pergunta, o impacto dele é massivo, é total, está em toda parte, e é necessário que tenham pessoas como nós, que tenham coragem, né, e a iniciativa de falar contra ele, de mostrar, olha, isso aqui é ciência, isso aqui é método científico, tá? Isso aqui é filosofia da ciência, mas isso aqui é outra coisa, naturalismo é uma outra coisa. O naturalismo está na base da teoria da evolução. Ela é quase que completamente naturalista filosófica. Os fósseis, por exemplo, eles não atestam a evolução, mas todo livro de paleontologia, de geologia, né, de arqueologia, fala que os fósseis atestam a evolução. Na verdade, os fósseis são evidências da morte e preservação desses organismos através de padrões identificados através da geologia sedimentar, da geoquímica. Ela não atesta um crescimento evolutivo, uma ramificação evolutiva, eles não atestam nada disso, são apenas o registro da morte e preservação desses animais. Então, o naturalismo, ele chega a ser contraditório, né, porque ele vai de encontro à própria natureza. Ele nega a evidência natural, quando essa evidência natural é favorável e coerente com o Criador. Sim. Bom, a Marcela pediu, tá me mandando uma mensagem. Acho que ela acabou de conseguir entrar, tá pedindo desculpa porque a internet dela não para de cair. Mesmo ela entrando, eu vou aproveitar para fazer a pergunta que ela mesma pediu para eu fazer aqui. Ela disse assim, você recomendou alguns livros durante a sua palestra. Haveria outras sugestões de leitura ou outros materiais para um estudante ou uma pessoa interessada ser introduzida a um bom conteúdo sobre ciência e cristianismo? Na sua área, especificamente, você sugere algum? Olha, na área da arqueologia e das geociências, eu não tenho como indicar um da minha área, né? Os livros que eu indiquei aqui, eles são livros de autores que se dedicam a estudar a relação entre ciência e fé. O que é que eu recomendo para alguém que está começando agora? Você acesse o site da Sociedade Criacionista, tem muito material de boa qualidade lá. Sim. E você procure, né, os livros que tragam artigos abordando vários temas. Por exemplo, esse livro aqui, Cristianismo e Ciência, eu acho que na tela está ao contrário. Né? Não está não, está certinho. Já saiu certo, ótimo. Então, da Sociedade Criacionista, ele tem, olha, deixa eu ver quantas páginas, ele tem mais de 500 páginas com artigos de alta qualidade, resumidos, é uma leitura agradável, não é cansativa, e aí o estudante ele pode começar por aqui. Ele não precisa se assustar com o tamanho do livro, né, porque são vários artigos, então ele não precisa ler de capa a capa, ele vai lendo conforme a necessidade. Então esse livro eu indicaria, né, indicaria também
Alguns outros livros, por exemplo, que esse livro aqui, A Alma da Ciência, dessa autora Nancy Peace. Esse livro é excelente para entender história da ciência, uma história da ciência que não contradiz a palavra de Deus, que mostra o papel, a coerência, né, com as escrituras. Não é um livro religioso, é um livro sobre história da ciência, muito relevante. Deixa eu ver mais aqui. Esse outro livro, Fé Verdadeira, Verdadeiros Cientistas, Fé Verdadeira. É um livro bem didático, que traz também artigos interessantes. Esse outro livro aqui, Verdade Absoluta, da mesma autora, Nancy Peace. Talvez não seja tão fácil de achar, mas se achar, encontre, porque ele fala, né, o impacto, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Então, existe também um impacto cultural altamente negativo no cristianismo, né? A cultura, ela influencia muito. O que as pessoas, os seus hábitos culturais, ele também interferem no tipo de ciência que é feita. Então, esse livro esclarece muita coisa. E, claro, a Bíblia, né? Ótimo. Tem bastante opção. Marcela, você está online? Está conseguindo falar? Olá, gente, voltei aqui. Reuniões online, ao vivo, são assim mesmo, nós estamos sujeitos às inconstâncias da tecnologia. Mas muito obrigado pela sua participação, Dr. Pétrios. Nós agradecemos em nome do NULON, da direção do NULON, a sua presença conosco neste estudo. E em breve ele será disponibilizado, então, nos nossos canais, nas redes sociais, canal do YouTube e o canal do NULONcast, que é o nosso podcast. E todos estão convidados a nos acompanharem nas redes sociais. Eu já vi que tem gente que nos acompanha em todas as redes aqui, mas todos estão convidados a acompanharem e também a compartilharem todo esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecer, tá ok? E, Dr. Pétrios, o senhor poderia dirigir a oração para nós finalizar? Sim, sim. Bem, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade, agradeço o convite, espero que tenha sido útil, né, e lá no REC tem outros pesquisadores, o Cleomácio é físico, por exemplo. Então, se vocês quiserem convidar ele para tirar uma dúvida aí sobre a origem do universo, sobre a complexidade dos átomos, fala com ele. Você Já tem reunião marcada. Você veio pelo livro das perguntas. Marcela já me intimou, cara. Me intimou, né? Pronto, você é o próximo. Marcela já me intimou aí. Eu disse para ela que eu não gosto desse negócio de live, não. Eu só tô aqui porque é tu, Petri. Eu disse para ela, Marcela, eu não gosto desse negócio de live, não. Tem que se adaptar, Clemão. Tem que se adaptar. Cara, eu dou aula, eu tô dando aula por esse método agora e negócio que eu não tô gostando, não. Mas vamos para frente, né, Marcela? Vamos para frente. Sim. Em breve a gente anuncia a data com o Dr. Cleomácio. Nosso próximo encontro. Rui ali. Então, faço a oração? Pode fazer, por favor. Por vermos nossas frontes, né, para falarmos com Deus. Deus Criador, Pai Eterno, obrigado por esse momento de estudo, né? Tanto de um estudo da natureza, o livro natural que o Senhor nos deixou, quanto do estudo também da Tua Palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, nos iluminando com sabedoria e discernimento, para que possamos usar o estudo da natureza para Te honrar, Te glorificar, e sermos bons cientistas, bons pesquisadores e bons estudantes. Continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigados a todos pela presença aqui conosco. Desejamos que vocês tenham uma ótima noite